tudo bem? Eu sou a Fernanda Oliveira, eu sou professora de Jiu-Jitsu Gracie, já fazem 8 anos, inclusive este ano a nossa academia está fazendo aniversário. Eu sou graduada em Gestão de Pessoas e pós-graduada em Gestão de Pessoas e Nutrição para Prevenção de Doenças e Exercícios Físicos. Sou autora do livro Jiu-Jitsu Marcial, desvendado pela editora AZ7. Esse aqui é a versão para iniciantes. Estou também no livro The Power of Woman, edição alemã. Aqui estou no livro, falando um pouco do meu estilo de jiu-jitsu. E eu tenho uma academia aqui em São Paulo, na cidade de Santana de Parnaíba, na nossa academia Leão Jiu-Jitsu, inclusive está no Instagram, é @academia Leão Jiu-Jitsu. A gente ensina, eu e os meus alunos faixas pretas, ensinamos Jiu-Jitsu Gracie para autodefesa. E eu comecei a dar aula já fazem os 8 anos que eu falei, mas a minha introdução nas artes marciais se deu há 24 anos, quando eu conheci a capoeira, foi meu primeiro contato. Antes disso, eu não pude treinar porque eu tinha uma restrição médica, oftalmológica. O meu oftalmologista não permitiu que eu fizesse atividades físicas, então o meu contato efetivo se deu tardiamente por conta disso. Então eu comecei as artes marciais em 2020. Meu primeiro contato foi com a capoeira e em seguida eu graduei na capoeira e em seguida eu treinei outras artes como karatê. Eu sou faixa preta em karatê Shotokan, no estilo Shotokan. Treinei judô, hoje eu sou graduada faixa roxa de judô. Treinei kung fu no estilo louva-a-Deus. Também treinei sistema, uma arte marcial russa muito legal, muito efetiva. Treinei Wing Chun, uma arte marcial chinesa para autodefesa. Treinei Aikido também. Treinei Kenpo, Kendo, arte com espada. Treinei Muay Thai, sou graduada em Muay Thai também. Mas a minha paixão verdadeira é o Jiu-Jitsu Gracie para autodefesa. Também já participei de competições esportivas, mas o meu amor é a autodefesa e dou aulas disso na minha academia hoje. E quando eu era criança, o meu interesse pelas aquelas séries da Tokusatsu que passavam na Rede Manchete, como Changeman, Jaspion, Jiraiya, Changeman, era assim enorme e eu me apaixonei por aquilo. A magia das artes marciais, dos movimentos, daquelas mulheres praticando movimentos incríveis e se defendendo por volta dos anos 90, foi assim uma paixão para mim e eu comecei a me interessar por artes marciais a partir de então. Eu não podia treinar porque eu tinha essa limitação médica, então eu só brincava com os meus amigos e eu gostava muito de desenhar também, então eu não podia treinar, mas o meu amor pelas artes marciais nasceu já na minha infância. Eu esperei, não esqueci, e aí já na minha fase adulta, assim que eu tive a liberação médica, eu comecei a treinar na capoeira já
com essa, com essa ideia de ter aquele amor que eu guardei já da infância, dos movimentos dos Changeman. Eu era apaixonada pelos Changeman, Change Phoenix. Eu me apaixonei por ela e eu queria ser como ela. Foi o que me levou às artes marciais de verdade. Apesar de ter treinado tantas outras artes marciais que eu achei que seriam extremamente importantes para mim, porque eu não podia julgar outros estilos antes de conhecê-los, então eu fiz questão de conhecer outras artes. E, apesar disso tudo, eu realmente me apaixonei pelo jiu-jitsu e hoje é a arte que se adequa melhor ao meu estilo, ao meu biotipo, meu espírito. Então é a arte que hoje eu pratico e me identifico extremamente. Enfrentei diversos desafios até que eu realmente entendesse quais eram as minhas reais aspirações na arte. Eu acredito que desafios a gente sempre tem, e um dos grandes desafios que eu encontrei logo no início e durante alguns meses foi identificar qual era a escola certa para mim. Eu acho que um dos erros grandes que as pessoas cometem hoje em dia é você entrar numa academia e você buscar uma arte e você não gosta daquela arte, mas não é, o problema realmente não é a arte, o problema é a academia, a escola que você foi, que ela não tem o mesmo propósito que o seu. Então a minha dica nesse sentido você quer treinar artes marciais? Não desista. Às vezes não é que você não serve para a arte, é que aquela escola ela não tem os mesmos propósitos, ela não tem os mesmos como eu posso dizer, os mesmos propósitos que você, as mesmas aspirações que você. Então, o ideal é que você procure várias vezes, várias escolas, vários estilos, várias artes, até que você identifique aquela que se adapta a você. Como eu disse, eu comecei na capoeira. Eu achei que seria legal para mim, mas não foi, né? Eu fui descobrir que a arte do meu coração é Jiu-Jitsu Gracie, depois de bastante tempo, muitas andanças, muita procura, e mesmo assim, encontrando Jiu-Jitsu, fui em várias escolas de Jiu-Jitsu, até que eu encontrei um mestre ideal depois de bastante tempo. Então, às vezes você, mesmo encontrando a arte perfeita para você, não é a escola certa, não é o mestre certo. Então, a arte marcial, que eu quero dizer, ela é para todo mundo. Os desafios, eles vão existir, mas sempre vai também existir a arte certa para a pessoa certa e no momento certo. Então, eu acredito que o meu maior desafio foi encontrar a arte que fosse ideal para mim e que atendesse às minhas aspirações, os meus propósitos. Isso levou bastante tempo, mas aí que tá, a disciplina e a persistência, elas foram fundamentais até que eu encontrasse e me sentisse completa na arte que eu escolhi. Eu sinto que a maior mudança na minha vida, até hoje, porque todos os dias eu lido com isso, é a questão de aprimorar a minha paciência nas artes marciais, entende? Como eu sou professora, e eu sou professora desde sempre, desde que eu me entendo por gente, né? A questão de aprender as técnicas foi só mesmo para efetivar o que já era meu por natureza. Eu tenho uma natureza de professora, então todos os dias na academia, todos os dias com os meus alunos, todos os dias, a cada treino, a cada fim de treino, eu desenvolvo e eu percebo que eu desenvolvi ainda mais a minha paciência, né? Então,
Eu me vejo hoje uma pessoa muito mais tolerante, uma pessoa muito mais compreensiva, muito mais empática, muito mais tranquila em relação ao outro, né? Eu me cobro muito menos porque eu percebi que com as artes marciais, com os treinos, com as aulas, as pessoas elas são diferentes e isso me tornou uma pessoa muito mais tolerante, muito mais humana nesse sentido. Então, foi um benefício que eu tenho certeza absoluta que eu só teria desenvolvido através das artes marciais. As técnicas a gente aprende, a gente desenvolve, isso daí é com o tempo. Claro, depende do propósito de cada pessoa, se é para autodefesa, se é em caráter esportivo, cada um vai desenvolver a técnica de acordo com o que realmente deseja. Mas alguns valores que eles estão implícitos na arte marcial, em cada um dos treinos, na palavra do professor, na palavra do instrutor ou da instrutora, do professor ou da professora, essas coisas que estão na filosofia, elas ficam e são realmente essas coisas que fazem a diferença total no ser humano. Então, hoje eu vejo inclusive na minha academia que a gente preza muito a questão filosófica, justamente porque a gente sabe que é o que transforma o ser humano, é o que faz a diferença. Não se trata de técnica física, porque é como eu sempre digo, a velocidade, a força, o tempo de reação, isso vai se perdendo com o tempo. Entretanto, o fundamento filosófico, os valores, eles permanecem eternamente. Então, a gente sempre frisa essa questão filosófica. E eu me vejo hoje muito mais humana depois do aprendizado da filosofia que o jiu-jitsu trouxe para a minha vida. Eu percebo que as artes marciais, não só que eu percebo, né, é uma questão histórica mesmo. Elas foram criadas para a guerra, né? Antigamente, as pessoas precisavam defender as suas casas, as suas famílias, os seus bens, as suas fazendas. Então, elas não tinham armas, algumas pessoas não tinham armas, eu vou falar de 1800 e tudo mais, e existiam muitos saques, muitos roubos, e as pessoas precisavam defender as suas casas. Então, foram criadas técnicas marciais, né? Marcial, guerra, daí vem a palavra, para poder se defender. Então, o que acontece? Quem defendia a família eram os homens, né? Os homens da casa, os homens da família, os pais, os filhos, os irmãos mais velhos, eram eles que defendiam, por uma questão física mesmo, né? E as mulheres ficavam em casa, cuidando dos afazeres, da família e tudo mais. Quando não existiam muitos homens na família, lógico que por uma questão de autodefesa, as mulheres também faziam esse papel de autodefesa. A gente vê na história, no Japão, as Onabugeishas, que foram as mulheres samurais que defendiam o legado da família. Então, elas pegavam suas espadas, aprendiam técnicas samurais e faziam a função que seria dos homens, mas não que elas não aprendessem. Também vemos a questão no Wing Chun, a história da própria Wing Chun, né, que era uma mulher e foi ela que desenvolveu uma técnica específica, um conjunto de técnicas específicas de Kung Fu para autodefesa. Hoje em dia, largamente difundido, ficou muito famosa por questão do Ip Man e seu aluno célebre Bruce Lee, mas a gente sabe que a origem foi feminina. Então, é um erro dizer que na antiguidade as artes marciais elas eram patrimônio exclusivo dos homens, porque não era. A função principal da arte marcial era defender a família, os bens, as fazendas das pessoas. Com o passar do tempo, a gente percebeu que
essa necessidade da guerra, da autodefesa, ela se dissipou, porque não houveram mais guerras. Então, por uma questão, eu acredito, sistemática mesmo, os homens passaram a segregar as mulheres desse papel de disseminar a arte, o aprendizado para as mulheres, e acabou sendo uma coisa exclusiva masculina. Então hoje a gente vê nos dojos uma predominância masculina. Porém, a gente jamais deve esquecer essa questão histórica e etimológica que eu acabei de citar, que a função era para autodefesa. Não sei por que isso aconteceu hoje, dos homens segregarem as mulheres. É difícil entender, porque a gente vê na história que as mulheres, elas aprenderam, elas tinham uma função de defesa em casa. Eu acredito que seja, isso é uma opinião minha, eu acredito que seja uma questão física, de preservação, talvez, do sexo feminino. Então o homem passou a preservar a mulher da arte marcial, visto que não havia mais a necessidade de aprender, porque o medo da guerra já não era mais iminente, então as mulheres não precisariam aprender isso. Então o aprendizado da arte marcial acabou restrito aos homens em diversos pontos do planeta. Isso é uma coisa que eu posso dizer que não é exclusiva do Brasil. Eu tive a experiência de estar em outro país também, e eu posso dizer que o pensamento perdura também em outras culturas, e sim, é uma coisa existe, né? Então a gente pode dizer que é essa predominância masculina nas artes marciais, ela se dá por conta, não vou dizer que é histórica, justamente por conta disso, mas eu não sei dizer por que acontece. De qualquer maneira, o modelo, eu acredito que o modelo de ensino da arte marcial que tem se abordado hoje, ele acaba sendo muito mais físico do que filosófico e psicológico. Então, nessa vertente, nesse cenário, a gente percebe que as mulheres, elas se sentem retraídas por realmente alguns dojos, algumas academias enfatizarem a questão física. Então, as mulheres se sentem retraídas nesse caso nesse ponto do aprendizado. Nesse sentido, a gente sim enxerga o machismo em diversas artes marciais. Existe o machismo no jiu-jitsu, que é a arte marcial que eu pratico hoje efetivamente. Já pratiquei outras artes também em que sim, o machismo ele estava presente, mas eu vejo no jiu-jitsu, que é a arte que eu pratico hoje, eu posso dizer com maior propriedade. Houveram várias vezes, vários meses, vários anos em que na academia de jiu-jitsu eu fui a única mulher treinando, e tinham lá 30 homens, 40 homens e apenas eu de mulher. E posso dizer que, no meu entendimento, eu vejo que a abordagem, a maneira com que é ensinado na nossa academia, a gente abre espaço para todas as mulheres que queiram treinar, que queiram conhecer, que queiram aprender. E eu notei nos últimos anos a dificuldade que existe por conta da própria mulher em ingressar na arte marcial. Existe o machismo interno que a mulher carrega, por achar, eu não posso participar, eu não posso fazer, eu não consigo fazer, eu não consigo aprender. Isso é uma coisa, eu acredito, que está enraizado culturalmente nas mulheres, né? Sim, eu acredito que uma figura feminina
à frente da academia facilita o ingresso das mulheres na arte marcial, mas não é o bastante. Já tentei fazer aulas exclusivas femininas por diversas vezes, mas o papel feminino na sociedade, de mãe, de esposa, de companheira do lar, isso prejudica muito o acesso das mulheres na arte marcial. Eu vejo que elas começam, elas se interessam, mas em algum momento do treinamento, alguma questão impede que elas continuem, né? Pode ser uma questão interna nos dojos. Eu falo isso pelo que eu vivi, não hoje em dia, porque hoje a minha academia ela é exclusivamente comandada por mim, então o acesso para as mulheres é facilitado 100%, mas eu passei por isso, de colegas que começaram a treinar comigo e depois de algum tempo pararam de treinar por uma série de fatores. Eu me lembro que teve uma época no meu treinamento de jiu-jitsu, né? Mesmo que nós éramos um grupo de 6 mulheres e no final a única pessoa que conseguiu seguir até o final fui eu, entende? Então, por questões diversas, né? Então, além do próprio machismo enraizado na figura da própria mulher, existem fatores externos que contribuem para que ela não continue. Eu penso que o sentimento interno próprio da pessoa de impotência, de incapacidade, ele pesa bastante nesse sentido. Então, eu sempre faço em todas as minhas aulas questão de deixar esse acesso para as mulheres nítido e facilitado. Eu quero deixar sempre claro que elas têm espaço, que elas podem fazer, que a arte marcial é para elas, né? Porque, por exemplo, no jiu-jitsu, exclusivamente do jiu-jitsu eu estou falando agora, foi criado para que o mais fraco se defenda de uma pessoa maior e mais forte, né? Então a gente tem hoje na nossa sociedade como mais fraco mulheres, crianças e idosos. Então o jiu-jitsu foi feito para essas pessoas, né? Ou até mesmo aquele homem mais franzino. Então o jiu-jitsu foi feito para essas pessoas. Então eu procuro sempre deixar isso claro em todas as minhas aulas. Mas por uma questão social, como eu disse, e fatores externos, acontece que as mulheres elas são minoria nas artes marciais. Isso é uma coisa notória, de verdade. A menos que a mulher não tenha em algum vínculo, alguma atividade, alguma prioridade além da arte marcial que a impeça de praticar. Quero dizer o quê? Ela não tem uma casa, ela não tem um marido, ela não tem um namorado, ela é jovem. Isso facilita muito o acesso da mulher às artes marciais. Eu falo isso porque é uma coisa que a gente vê diariamente, não só no meu contexto, na minha academia, mas eu vejo em colegas também que participam e eles contam que funciona dessa maneira. Na questão de autodefesa, eu volto a dizer que as artes marciais elas foram criadas num cenário de guerra, né? Então foi criado para que o frágil, o fraco, pudesse se proteger de algum saque, algum ataque, manter sua família, sua integridade, seus bens, sua fazenda. Então, as técnicas elas foram desenvolvidas para todas as pessoas, né, em situação de fragilidade. Claro, como eu disse, as mulheres elas têm muito a se beneficiar, mas não só as mulheres, os idosos, as crianças, os homens mais franzinos. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem um conceito masculino muito diferenciado do que era o conceito dos anos 80. O homem de hoje, ele é muito mais sedentário, ele tem menos atividade. Então, sim,
tanto é bom para esse tipo de homem sedentário, para o idoso, para a criança, como para as mulheres. A arte marcial ela é benéfica para todo mundo. É claro, a gente não pode jamais comparar a estatura física muscular de um homem à estatura física de uma mulher. Sim, as mulheres têm muito a se beneficiar, até porque as técnicas das artes marciais elas são feitas para quem não tem força física, né? Quando a gente fala de arte marcial, marcialidade, não esportivo. O esportivo é uma outra vertente da arte marcial em que a gente acaba considerando muito mais a força física, a idade, a pujança, esportivo, né? Então, quando a gente fala de esportivo, a gente eleva para um padrão de performance. Quando a gente fala de arte marcial, a gente não tem performance física, a gente não tem estrutura muscular, é defesa. Então, a arte marcial em sua marcialidade pura, ela foi feita para todas as pessoas se defenderem. Eu vejo que em minha academia eu tenho muitos homens que se beneficiam nesse sentido e muitas mulheres podem se beneficiar também. Eu falo por mim, não é? Hoje eu sou a responsável completa da minha academia, eu sou head coach, né? Então, eu sou mulher e eu posso dizer que me beneficiou em diversos aspectos, tanto na questão da confiança que eu vejo que as minhas alunas vêm. Hoje eu tenho eu formei 3 alunos faixas pretas e desses 3, duas alunas são mulheres. Eu tive a honra de formar 2 alunas faixas pretas na minha academia e elas desenvolveram uma confiança, uma postura, uma força de presença inigualável, que antes da arte marcial eu percebo que elas não tinham, né? Então é notória essa mudança, essa evolução, essa melhoria para elas. Não se trata apenas de autodefesa, se trata do que vem antes de se defender. Então eu costumo dizer que a força de presença que você adquire no treinamento marcial, a confiança que você adquire no treinamento marcial, isso não tem preço, e isso é único. Isso daí você vai carregar para o resto da vida, e é um valor para todo mundo, mas para as mulheres que são hoje maioria vulnerável na nossa sociedade. Então, como a gente fala do vulnerável, a mulher se encaixa nesse padrão de vulnerabilidade, então para ela acaba que é melhor e se beneficia mais por conta dessa força que a arte marcial proporciona para ela. Na questão de esportivo, competições, eu já participei de algumas competições de jiu-jitsu esportivo, já faz algum tempo, mas hoje em dia não é o meu foco. Eu sou 100% hoje professora de autodefesa. Eu percebi que para mim, nos valores da minha concepção, essa é a minha missão. Eu já treinei, já ensinei diversos atletas competidores. Eu tenho atletas que foram campeões mundiais, que foram treinados por mim, campeonato pan-americano, campeonato paulista, que eu ensinei, eu instruí, e eu tenho alguns títulos também. Eu conquistei um campeonato mundial, um campeonato pan-americano, mas para mim a real mudança que eu percebo e o real valor que eu vejo na arte marcial, ele não está limitado à arte, às competições, ao esporte. Eu percebo que o real valor da arte marcial está na autodefesa. Então, por conta disso, eu foquei apenas e foco até hoje na arte marcial como defesa. Eu estive no Oriente Médio por quase 5 meses ministrando aulas de jiu-jitsu esportivo e foi assim realmente um divisor de águas para mim, para que
fizesse eu perceber que a minha vocação, a minha missão hoje é para autodefesa. Então, o meu foco total hoje, 100% na minha academia. 100% não, porque eu tenho alguns alunos que têm interesse em praticar o jiu-jitsu esportivo, ir para competições, e enfim. Então, acho que 90% do meu foco hoje é para autodefesa. Ajudo alunos a conquistarem títulos, medalhas, ensino a questão das regras, da pontuação e tudo mais, mas para mim isso para mim, a minha opinião, é muito raso. Eu acredito que o valor da arte marcial vai muito além de medalhas, de competição, de títulos. É uma coisa que pode ser levada para a vida inteira. Eu vejo, por mim, eu vou falar da minha experiência mesmo. Eu competi algumas vezes, alguns anos, mas com o tempo, a idade e tudo mais, a gente vai perdendo a flexibilidade, perde velocidade, perde força, tempo de reação, mas os valores permanecem. E esses valores a arte marcial te dá, te completa nesse sentido. Então eu vejo uma série de benefícios, e só benefícios, da arte marcial quando orientada da maneira para marcialidade, né? Eu acho que a formação do ser humano nesse sentido ela é muito mais completa quando o foco é marcial, né? Nesse sentido eu acho que há muito a se ganhar, né? E ainda para finalizar, eu quero dizer que a arte marcial ela é para todo mundo. E seja qual arte você quiser fazer, todas são ótimas. Pode ser Muay Thai, capoeira, judô, Kung Fu, Aikido, Kenpo, Jiu-Jitsu, o que seja. A minha ideia é passar nesse vídeo para você é o seguinte: faça uma arte marcial pelo físico, pelo mental, pelo espiritual. Procure um profissional legal, um professor bacana, uma professora bacana que te incentive, que esteja alinhado com o seu propósito, uma academia que te agrade, uma linha de ensino, de aprendizado que vá de acordo com o seu eu interior. Talvez não seja o primeiro dojo que você conheça que seja ideal para você, mas não desanime, vá em outros, sempre tem profissionais de todos os tipos. Se não é aquela academia, pode ser outra. Se não é esta arte, pode ser outra. Mas não desista. Existe alguém que pode te ajudar e te orientar no caminho da arte marcial correta para você. A arte marcial, ela é para todo mundo, para a criança, para o adulto, para o homem, para a mulher, para o idoso, o que seja. Eu tenho já tive alunos, né, de 68 anos de idade, de 4 anos de idade a 68 anos de idade, com todas as condições possíveis, desde para-atletas até depressão, síndrome de pânico, autismo, TDAH, enfim, todas as condições possíveis, paralisado das pernas. A arte marcial é para todo mundo e não desista dos seus sonhos. Se você quer ter uma qualidade de vida, quer sair do sedentarismo, quer aprender, conhecer pessoas, se desenvolver, se autoconhecer, eu acredito que a arte marcial é um dos caminhos que pode te levar a esse autoconhecimento de uma maneira muito, muito prazerosa, né? É muito bacana eu poder dizer também que você pode alcançar lugares incríveis através da arte marcial. Como eu disse, eu já estive fora do país, eu participei, tenho meu livro, eu tô nesse livro aqui também, dos grandes mestres das artes marciais, pude colocar meus alunos, aparecer aqui também nesse exemplar desse livro. Esse ano eu estarei, aqui estou eu meus alunos, né, que em três línguas aqui, 3 idiomas. A gente tem
português, tem espanhol e tem inglês, e foi uma coisa que só a arte marcial pôde me proporcionar. Então a gente pode alcançar e difundir essa arte marcial para uma série de pessoas, esses benefícios. Não importa a arte marcial que você pratique, mas pratique. E eu tenho certeza que isso pode completar você da melhor maneira possível, física, mental, psicológica, e espiritual, né? Porque a arte marcial ela tem essa força, ela tem a força de completude. Mas, voltando a dizer, escolha a academia correta, a professora ou professor correto, a equipe correta. Isso é possível de se alcançar. Quero agradecer Priscila Gorzoni, jornalista e amiga que me fez o convite de participar do canal. Muito obrigada. Estou à disposição. Volto a dizer meu link aí, @Academia Leão Jiu-Jitsu, é onde vocês podem me encontrar. Estou disponível. Faça arte marcial. Muito obrigada, foi um prazer.